vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa nova temporada aqui no canal. Espero que vocês estejam curtindo esse novo formato de vídeos. E bom, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, é só procurar Amanda Barajola, você me encontra em todas as plataformas, beleza? E bom, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o quanto a CLT tem roubado sonhos. Sim, eu sei que pode parecer meio impactante, chocante ou até desconcertante escutar essa frase, mas te convido a refletir, a escutar esse vídeo até o final e desconstruir ou até mesmo construir ideias sobre esse tema. E por que eu tô falando, tô afirmando, que hoje o principal método, modelo de trabalho do nosso país, ele tem desconectado a gente de viver a nossa autenticidade, de ver o que a gente realmente quer e principalmente de viver a abundância financeira que a gente merece e que a gente precisa, principalmente para poder realizar os nossos sonhos aqui no 3D, aqui na Terra, ok? E o que acontece? Antes de mais nada, eu entendo que no Brasil que a gente está hoje, onde a gente tem milhares de famílias numa situação abaixo da linha da pobreza, onde a gente tem famílias que inclusive almejam e desejam um trabalho fixo, um trabalho no formato CLT, chegar aqui e afirmar que a CLT ela tem roubado sonhos pode sim parecer muito desconcertante. E como eu sempre falo, eu não vivo numa realidade utópica, eu não vivo num Brasil paralelo, não, muito pelo contrário, eu sei a realidade, eu sei o que está acontecendo com o nosso país, certo? Só que ao mesmo tempo, eu não tenho como não falar sobre isso. Até porque a minha ideia é justamente fazer com que a gente evolua coletivamente, com que a gente desconstrua padrões que foram impostos pra gente. E esse tipo de trabalho hoje, apesar de ser extremamente necessário para uma classe imensa trabalhadora do nosso país, assegura direitos, tira inclusive, entre aspas, muitas pessoas de um trabalho escravo para uma qualidade de vida melhor do que elas tinham. Mas não é porque essa qualidade de vida ela é um pouco melhor do que um modelo de escravatura convencional que ela não deixa, que ela deixa de ser o novo padrão de escravatura. Eu falei isso inclusive no último vídeo aqui do canal, que o Brasil ele se adaptou muito fácil a esse novo modelo de escravatura. E quando eu falo isso, eu não estou menosprezando ou diminuindo ou querendo desqualificar o formato de trabalho que a gente tem de 8, 10, 12, 15 horas. Aí, teoricamente, é para ser só 8, mas a gente sabe que não é isso que acontece na realidade. Que garante ali um salário fixo, no final do mês, algumas vezes com plano de saúde, com uma vale alimentação, com vale transporte. E isso garante o básico para que uma família sobreviva no nosso país. E essa é a questão. A gente está condicionando a nossa mente a sobreviver e não a viver abundantemente e não a viver tudo que a gente pode, a desbravar oportunidades. E quando eu falo que o nosso sistema principal de trabalho hoje, ele tem roubado os nossos sonhos, é nesse sentido. Porque as pessoas elas estão se matando, literalmente, para o mínimo. Se matando para construir o sonho dos outros. E quando você vive um formato desse de trabalho, não sobra tempo, não sobra sanidade mental, não sobra qualidade de tempo para você investir nos teus sonhos, para você buscar o melhor para a tua vida. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Porque muitas vezes não, a gente está condicionando uma população a sonhar com o mínimo, a viver pelo mínimo, por menos de R$ 1.500 por mês. O que hoje no nosso país, cara, é complicadíssimo. Você só sobrevive, literalmente. E óbvio, quando eu falo de abundância, a abundância não é só sobre ter dinheiro, Isso é um outro papo. Mas a questão financeira, ela é um dos pontos, sim, da abundância. E a gente não veio aqui para passar perrengue. A gente não encarnou como humano para passar perrengue. Muito pelo contrário. A gente veio viver uma vida abundante, próspera em todos os sentidos. Inclusive, a gente deveria estar, digamos que, sendo monetizados pela nossa arte e não por coisas que nos desconectam da nossa arte, que nos desconectam da nossa verdadeira essência. Então, quantas pessoas hoje
vocês acham que no nosso país vive realizada profissionalmente? Que vive feliz? Porque muitas delas, inclusive, conseguem conquistar uma certa estabilidade financeira. Mas com essa estabilidade financeira vem burnout, vem estresse, vem fadiga, vem o roubo do tempo de vida delas com a própria família, vem inúmeras doenças, AVCs, estresse, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Então, assim, é saudável isso? É normal que a gente tenha se acostumado com isso? É normal viver uma vida escassa, onde você tem um teto e você não vai passar daquele teto, mas a pessoa que você trabalha está ali, ó, enriquecendo cada vez mais? Quando foi que a gente deixou de sonhar? Quando foi que ficou errado sonhar com riqueza? Quando foi que você desejar, você ser ambicioso, você aproveitar oportunidades, né? Ser oportunista no bom sentido da palavra, virou o maior pecado da humanidade? Estão entendendo que esse formato de trabalho, ele acaba trazendo tudo isso? Ele acaba limitando a pessoa, porque ela sonha tanto em alcançar ali o trabalho fixo dela, e aí quando ela alcança, ela não faz mais nada da vida. Ela, pronto, agora eu tenho o meu, eu tô estável, eu tenho meu dinheiro para pagar as minhas contas, eu tô de boas aqui, eu não tenho por que melhorar de vida, eu já consegui, eu já cheguei no ápice, que era o meu trabalho fixo. Onde com muita sorte você vai ganhar 2.000, 3.000 por mês, 4.000 assim, estourando, a depender da área, com muitos anos aí, ó, a fim que você ganha uns 8.000 reais por mês. E cara, vocês têm consciência que, ok, volto a falar, para a realidade onde a gente tem um salário mínimo a menos de 1.500 reais, 8.000 reais pode parecer muito dinheiro. Mas, cara, não é. Não é. A gente tem hoje formatos de trabalho, a gente tem oportunidades de trabalho que te dão isso em um dia. Sem você ter que se matar pelo sonho dos outros. Você trabalhando sim, porque também quando a gente começa a falar sobre novos formatos de trabalho, não pensem que é um mundo encantado ou um conto de fadas onde você não precisa fazer nada e o dinheiro vai cair na tua conta. Não. Quando a gente fala desses novos formatos de trabalho que existem e que tem uma possibilidade de renda muito maior, também existe trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter compromisso. Não vem tudo de mão beijada. Mas a questão é que a gente precisa começar a abrir a nossa consciência e expandir para novas oportunidades. Não adianta falar só que tá ruim, mas continuar preso com a mente limitada àquilo ali. E cara, a gente está vivendo uma nova era, principalmente no mundo digital, que tem infinitas possibilidades. Ano passado, em 2022, eu comecei a explanar muitas coisas, porque eu, assim como a maioria dos brasileiros, vivia nesse formato de trabalho que nem era CLT, mas é como se fosse um trabalho fixo, onde eu tinha minha grana ali garantida no final do mês, trabalhava umas 10, 12 horas por dia, às vezes mais, porque pegava trabalho extra, levava trabalho para casa, enfim, várias questões. E aí no começo do ano passado, 2022, eu comecei a colocar na ponta do lápis quanto que eu queria ganhar, quanto que eu queria monetizar, digamos assim. E comecei a pesquisar pra caramba outras empresas, porque a empresa que eu tava trabalhando, eu já não tinha mais pra onde crescer profissionalmente, eu já tinha chegado no teto ali e de 3.000 reais meu salário não passaria. E eu comecei a estudar várias outras possibilidades e aí eu me dei conta que eu ia levar 20 anos para ganhar o salário que eu queria num trabalho convencional, como arquiteta, com formação acadêmica, depois de passar 7 anos como especialista BIM, inclusive com experiência e tudo mais, eu levaria mais ou menos 20 anos para alcançar ali meus 20 mil de salário, que era uma grana que eu acho ok, que é a grana que eu quero alcançar. E eu olhei assim, cara, 20 anos é muito tempo de vida. Eu não vou ter nem saúde daqui 20 anos para gozar desses 20 mil de salário, porque eu vou ter acumulado tanto estresse, tantas doenças psíquicas que eu já estava acumulando, inclusive, que eu falei, cara, não, cara, isso tá muito errado. E foi mais ou menos em
janeiro, fevereiro do ano passado, eu comecei a pesquisar muito outras oportunidades, outras formas de monetizar. E aí, 2022 foi um ano que eu estudei inúmeras possibilidades. Mercado financeiro, trader de opções binárias, o marketing digital, que é onde hoje eu me encontro, enfim, questão de trabalhar com vídeos, trabalhar na internet, que também é uma parada que eu faço. Pesquisas, tem inúmeras oportunidades abertas hoje. Todas elas com uma opção de monetização muito maior do que esses trabalhos convencionais. E eu tô querendo aqui falar incentivar as pessoas todas do mundo a saírem de seus trabalhos fixos e começarem uma nova jornada digital? Não, seria massa, talvez, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí com o mundo nesses próximos anos, mas eu tenho certeza que retroceder no digital a gente não retrocede, muito pelo contrário, a gente vai avançar cada vez mais. Então, inclusive, se você hoje não tem ainda a mentalidade de que o mundo digital ele está crescendo e ele é o nosso novo formato de trabalho, esse vídeo chegou para você despertar e acordar para isso. Para você entender que a nova modalidade, a principal oportunidade de ganhos hoje, ela vem do mundo digital. E existem infinitas possibilidades, não existe uma só. Eu citei só algumas aqui. Mas a questão é que a gente precisa começar a abrir, a expandir a nossa mente, a sair dessa crença limitante que foi instalada na grande massa de que você tem que ganhar ali seu saláriozinho e viver feliz pro resto da vida com aquilo ali, onde você vai ter só o suficiente para você comer, pagar suas contas e sonhar bem limitado, porque você não tem oportunidade de ganhos, você não tem para onde crescer e teu chefe sempre vai estar ali, ó, cada vez somando mais dinheiro em cima de você. Então a gente precisa começar a quebrar essas crenças. E hoje as principais crenças limitantes que existem no nosso país é a crença da falta, onde não dá para ser todo mundo abundante, vai faltar recursos, não dá para todo mundo ter dinheiro, é isso mesmo, a gente está condicionado à pobreza, a gente está condicionado à escassez, e isso não é verdade. Quanto mais dinheiro está sendo movimentado, mais se movimenta, enfim, eu não vou entrar nesses pormenores que levam a por maiores nesse vídeo. Como eu sempre falo, a intenção aqui é só dar o estalo, aí você começa a pesquisar por si só. A gente também tem uma outra crença limitante muito grande no nosso país, que é o medo de perder. Então as pessoas elas não se arriscam em algo novo, elas não buscam novas oportunidades porque elas têm medo de perder aquilo ali que elas demoraram tanto tempo para conquistar. E não, como eu falei, não é para simplesmente você se jogar da louca e começar algo novo, mas não precisa ter esse medo de perder. Você pode começar a explanar novas possibilidades ali onde você está, mas precisa se abrir para o novo. Certo? Precisa se abrir para pesquisar, para ver, para de repente começar com um trabalho extra que seja para você, realizando os teus sonhos, né? E aí quando esse trabalho extra começar a render o valor que você tira hoje no teu emprego convencional, aí você troca e aí você vai escalonando o teu trabalho, beleza? Outra crença limitante que a gente tem é a da autoimagem limitada. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta, eu não consigo fazer, eu preciso de uma autoridade sobre mim, eu não posso empreender, eu não posso ter o meu próprio negócio, eu não sou o suficiente. E cara, você é totalmente capaz de assumir o controle da tua vida. Você é totalmente capaz de viver uma vida abundante. Você é totalmente capaz de ser dono e proprietário da tua vida, do teu negócio, do teu empreendimento. Mas para isso, obviamente, você tem que estudar, você tem que dedicar horas do seu tempo para isso, você tem que colocar a mão na massa, você tem que ir lá e fazer a parada acontecer. Cara, você tá fazendo acontecer pros outros. Por que você não pode fazer acontecer pra você? Onde você vai ter ganhos ilimitados, onde você tem como escalonar o teu negócio. Porque trabalhando pros outros, você está condicionado ao que o outro quer te pagar. Você está condicionado a viver sempre em função daquilo que estão te proporcionando. Você não tem uma possibilidade de crescimento escalonado. Vai chegar uma hora que você não tem mais para onde crescer. E aí a crença é limitante. Cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa começar a expandir a nossa consciência.
E tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. O que não tem é espaço para mentes limitantes, gente. Aí não dá realmente, certo? Então a gente precisa despertar para isso. Outra coisa também que a gente tem muito forte e que impede muitas pessoas de começarem seu próprio negócio, que impede muitas pessoas de se permitirem pensar fora da caixinha, é a comparação e a inveja. Sim, a comparação com o outro. E principalmente menosprezando o trabalho do outro. É uma comparação negativa, tipo, o outro consegue porque ele nasceu com a bunda pra lua. A fulaninha consegue porque ele tem sorte. A fulaninha já veio de uma família estruturada. O Beltrano ele conseguiu porque, sei lá, entendeu? São tantas crenças limitantes e você começa a julgar a realidade alheia ao invés de olhar pra tua. Ao invés de estar preocupado e ocupado em fazer a tua realidade acontecer, você está perdendo tempo julgando. Fulaninho e Beltraninho que estão lá, ó, às vezes trabalhando de madrugada para fazer o sonho deles acontecer. Que estão ali horas e horas afinco, estudando igual louco. Porque o que você vê nas redes sociais, só vê o resultado, meu querido. Você não vê o que os empreendedores passam do outro lado. E aí você precisa se permitir viver isso, porque é pra você. É pra você construir uma nova realidade pra você, ok? E a inveja, porque né, quando você tem essa comparação, você está ali colocando, desejando um monte de sentimentos ruins. E cara, quando você tem esse tipo de crença e esse tipo de limitação e de ficar julgando o outro ao invés de olhar pra si, você atrasa a tua vida completamente. Você está emanando uma energia tão negativa e volta. Porque se tem uma coisa que existe e que é muito real, que acontece para todo mundo, é a lei do retorno. É a lei do plantio e da colheita. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Se você planta batata, você vai colher batata. Você não tem como plantar a inveja para o outro e querer colher abundância para a tua vida, meu querido. Você não tem como estar plantando um monte de sentimentos negativos e pejorativos em relação ao trabalho do outro e querer colher coisas maravilhosas na tua vida. Então, assim, você precisa começar a movimentar energeticamente também essa desconstrução. Precisa começar a quebrar esses padrões, a quebrar todas essas crenças que a gente foi ensinado desde pequeno, a se acostumar com pouco, a viver na miséria, a viver na escassez e começar a condicionar a tua mente para uma vida abundante, próspera e com riqueza. E outro ponto que a gente precisa quebrar aqui é que não é errado ter dinheiro. Não é errado querer ter mais abundância. É errado você querer fazer mal para os outros. É errado você querer crescer à custa dos outros. É errado você maltratar os outros em prol da tua riqueza. Isso é errado. Mas você batalhar, você correr atrás e você querer ter uma vida luxuosa, você querer ter um poder aquisitivo maior, isso não é errado. Muito pelo contrário. Isso é o que realmente a gente deveria estar buscando. A gente se acostumou, né, com esse, eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu não preciso de tanto assim para viver. Só tendo o básico tá bom. Cara, não. Você tem que querer o melhor. Não é errado sonhar grande. Não é errado buscar melhoria. Não é errado você querer ter uma boa casa, você ter o que comer, você não ter que se preocupar com quanto é aquilo que você quer comprar. Óbvio que sempre eu falo da questão também do consumo consciente, né? Mas aí é papo para outro vídeo e não para esse. Mas, cara, a gente precisa se permitir voltar a sonhar grande. A gente precisa se permitir voltar a sonhar com a grandeza e sair dessa escassez que nos foi imposta. A gente precisa quebrar essas crenças limitantes e começar a viver uma vida abundante e próspera. E como eu falei, inclusive, também no último vídeo, como eu sempre falo, a espiritualidade ela vai nos ajudar nisso. Quando a gente começa a se conectar com a nossa verdadeira essência, a gente começa a perceber e quebrar essas crenças limitantes. A gente começa a entender que o nosso tempo, ele é arte. Tempo não é dinheiro, tempo é arte. E quando a gente se conecta com isso, com a nossa essência, a gente começa a se abrir para inúmeras oportunidades. A gente começa a se abrir para a abundância de prosperar. A gente começa a se abrir para a abundância de ver outras oportunidades de ganho, de transformar a nossa arte numa monetização lucrativa. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente faz aquilo que a gente ama, cara, é muito mais leve.
as coisas se tornam mais leves, a vida se torna mais leve e, consequentemente, a abundância ela começa a virar, assim, um ciclo, um fluxo na nossa vida, certo? Então, hoje o que eu queria trazer aqui era isso, para que a gente comece a desconstruir isso, essa escassez que está tão enraizada, essa crença limitante que você tem que ser só aquilo ali para o resto da sua vida. Pelo amor de Deus, não! A gente precisa voltar a sonhar. E mais do que sonhar, a gente precisa voltar a realizar os nossos sonhos. A gente não pode se acostumar com uma vida limitante, com uma vida escassa, com uma vida de migalhas. A gente precisa voltar a ser quem a gente veio ser. A gente precisa resgatar a nossa essência. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que isso tenha trazido aí gatilhos positivos para você, que tenha trazido despertares, para que esse papo aqui ele possa desconstruir várias questões, várias crenças que você criou na sua mente. Inclusive, se tem alguém aí que você acha que precisa escutar esse vídeo, compartilha, manda. E deixa aqui embaixo também nos comentários a tua opinião sobre o que você tem feito para desconstruir essas crenças limitantes. E vamos juntos construir uma nova era melhor, mais próspera, mais autêntica, mais abundante. E com a gente vivendo aí as infinitas possibilidades que o universo coloca na nossa vida. Ok? Hoje é isso, ficamos por aqui, ó. Beijão e até o próximo vídeo, meus amores.